Acho que foi. Primeiro, queria explicar. Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar que a I3E é uma instituição global. Muitos de vocês já viram alguma referência disso em texto acadêmico, né? A I3E ela faz muita pesquisa na área de tecnologia, na área de engenharia elétrica e de computação. Ela estabelece alguns padrões também. Algumas matérias vocês vão ver que, às vezes, o padrão de determinada representação numérica ou padrão de pino de algum componente segue o padrão estabelecido pela I3E. Então, a I3E, como uma instituição global, ela tem como foco estabelecer algumas coisas no sentido de unificar esse processo aí de tecnologia. E o que a gente faz nos ramos estudantis a gente funciona mais ou menos como um grupo de estudos, assim, diferente das outras extras da Unicamp. A maioria tem foco em competição, né? A I3E, pelo menos o ramo da Unicamp, a gente atualmente não participa de nenhuma competição. A gente é mais voltado como um grupo de estudos. A gente tem vários capítulos em cada um. Mais para frente vocês vão ver, cada um está especificando uma área. E o nosso objetivo é mais montar um grupo de pessoas interessadas em estudar determinado assunto. Para isso, a gente recebe uma verba da I3E Global, que ela auxilia a gente nesse processo, e algumas orientações também. Os projetos que a gente desenvolve, a gente tem autonomia para escolher o que a gente vai querer pesquisar, o que a gente vai querer desenvolver. Queria deixar claro também que para participar, para entrar no ramo, não precisa ter nenhum conhecimento prévio, a gente oferece capacitação zero, a gente ensina programação, ensina a mexer com Arduino, tudo que vocês precisarem mexer, e se alguém não tiver conhecimento, a gente sempre faz um levantamento antes do que os membros sabem e promove essa capacitação. A gente também organiza alguns eventos, não sei se vocês já ouviram falar, mas na Unicamp tem o I3E Day, tem o Scratch Day também, que esses eventos, geralmente a gente chama professores para dar palestras sobre alguns temas que são mais relevantes, assim, no contexto acadêmico. Tem um evento que a gente chama de mesa redonda, quando a gente convida alguns professores da FEEC para falar sobre experiências deles em determinados assuntos ou para contar a trajetória deles ao longo da faculdade e aproximar mais os alunos dos professores. Pode passar, Caio. Para quem não sabe, a I3E tem uma sede física na Unicamp, fica nesse prédio. Eu não sei se todos vocês já chegaram a ir na Unicamp, né, presencialmente, mas esse é o prédio da pós-graduação da FEEC, ele fica do lado daquelas placas solares que tem, e a I3E está localizada no primeiro andar. Tá, agora vamos falar de algumas vantagens, assim, muita gente não entende qual é a vantagem que vocês podem ter participando de alguma extracurricular. O primeiro ponto é que é um lugar bem mais fácil para vocês conhecerem outras pessoas que têm mais ou menos os mesmos interesses que vocês, e principalmente quando você entra na universidade, é um lugar perfeito assim, para você fazer amigos, porque durante as aulas, às vezes, acontece que não tem muita oportunidade, né, de vocês conversarem com as pessoas, e numa extracurricular fica tudo mais próximo.
é bem vantajoso nesse sentido. A gente não participa de competições, como eu falei. Existe a possibilidade da gente participar, não tem nada que impede, mas atualmente não tem nenhuma competição que a gente participa. E isso pode ser uma vantagem porque a nossa carga horária é bem flexível. Então, se em determinado momento do semestre vocês sentirem que está muito pesado e que vocês não vão dar conta de fazer as atividades, vocês têm total liberdade de falar que não vai dar e tudo bem. É bem flexível nesse ponto, a gente não tem que cumprir prazos igual alguma extra de competição pode ter, né, de em determinado dia tem que estar com tudo pronto. A gente é bem mais flexível nesse horário. Participar de extracurricular não conta crédito acadêmico, não conta como eletiva, algumas pessoas têm essa dúvida no início do curso, mas pode ser um fator bem relevante para vocês colocarem no currículo de vocês, por causa das experiências que vocês adquirem, também pelo fato de ser uma organização internacional, acaba tendo um peso bem grande. E agora eu vou pedir para cada capitão dos capítulos apresentarem um pouquinho mais sobre o que eles fazem. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando aí no chat. André, eu não estou te ouvindo. O meu microfone estava mutado, por isso que eu vou perguntar. Bom, agora deu certo, né? Agora Então, foi. boa noite, galera. Eu sou o capitão do IEEE Computer Society na Unicamp. E vamos lá, né? O que é o IEEE Computer Society? É basicamente uma subdivisão dentro do... O I3E opera naqueles 3 pilares que a gente tinha falado ali em cima, né? Então, capacitação, projetos e eventos. Então, antes de fazer qualquer projeto, a gente faz cursos para os membros adquirirem todo o conhecimento que eles vão precisar no projeto. Então, esse projeto é um projeto que os membros votam. Então, a gente quer aprender a mexer num computador quântico. Então, primeiro a gente faz curso sobre computação quântica, depois a gente vai fazer algum programa para rodar em um computador quântico, e a gente também realiza eventos periodicamente, então chama professor, ex-aluno, etc. E isso acontece no nível do I3E inteiro, né? Só que como engenharia elétrica e engenharia da computação são muito amplas, a gente divide em capítulos menores, né? Então, eu fico responsável da parte de presidir a parte de computação. Caio, se você quiser passar. O capítulo de computação foi refundado ano passado, ele já existia antigamente, só que como os membros da computação acabaram saindo do I3E, ele acabou morrendo. Nós revivemos ano passado com um projeto de reconhecimento óptico de caracteres para transformar livros em PDF. Esse ano a gente vai começar o capítulo praticamente... a gente já começou o capítulo do zero ano passado, né? Então já temos a experiência de como dirigir o capítulo. E a partir desse ano nós vamos definir um mapa de projetos novo e nós temos um projeto de capacitação que vai englobar a computação. Então a gente vai ensinar todo mundo entrando a programar em nível de desenvolver os projetos que a gente vai fazer esse ano. Bem como nós vamos também integrar o capítulo com o capítulo de robótica esse ano, que está sem presidente. Então, essa parte de programação vai ser um ciclo básico e depois a gente vai definir um mapa de projetos para o ano de cada capítulo, dependendo do que os membros querem, né? Todo ano a gente participa de uma competição, que é o IEEE Extreme, é uma maratona de programação. A gente não considera muito que a gente participa porque nós não fazemos treinamento para isso e a gente acaba participando só por diversão, né?
mas nada impede que, caso entre membros suficientes querendo, a gente crie um programa para preparar todo mundo ao longo do ano. Nós participamos na área de computação para organizar eventos com professores, ex-alunos, empresas e visita técnica em empresa. Então, sempre, se vocês quiserem, nossa, queria muita palestra de alguém assim, ou queria muito visitar tal empresa, participando do I3E, você tem uma estrutura de pessoas que consegue te ajudar a realizar esse sonho aí, que na verdade vai ser para o capítulo inteiro, mas parte de um desejo pessoal dos membros, né? E a mesma coisa para projetos. Então, é essa estrutura de membros, de várias pessoas trabalhando para organizar cursos e financiamento para projetos que às vezes são físicos, etc. E eu acho que é isso da parte de computação, se alguém tiver alguma dúvida. Então, Caio, acho que eu passo a palavra aí para o próximo capitão. Beleza. Tinha esse slide também. Então, aqui eu dou algumas possibilidades de projetos que nós podemos desenvolver esse ano. Aqui tem uma ideia vaga no ar sobre computação quântica. Então, utilizando os sistemas da IBM, a gente pode desenvolver circuitos quânticos a partir de Python, que integra bem com o nosso ciclo básico de programação. E aqui, falando algumas das vantagens que você ganha ao participar dos projetos do capítulo ao longo do ano, né? Então, para desenvolver esses projetos, nós vamos usar tecnologias que muitas vezes não são vistas em aula. Isso inclui metodologias ágeis, que são padrões de projeto de engenharia de software, que são desejáveis na hora de você buscar um estágio, porque você vai aprender a participar em grupo. E outras ferramentas, como LaTeX, que você vai programar um documento de Word, por exemplo. Jupyter Notebook, que você vai fazer um documento de Word que consegue rodar código. Git, que é uma ferramenta que consegue gravar todas as modificações que você vai fazendo em um código e fazer que isso funcione numa escala colaborativa. Então, ao ter cursos de todas essas tecnologias e ao utilizá-las em algum projeto real, além de você constrói seu portfólio e já agrega todas essas tecnologias no seu currículo de modo que quando você sai do I3E seja algo extremamente desejável para empresas depois. Então, construir lideranças na área de tecnologia. Agora eu passo aí para o capitão do projeto social. Bom, gente, meu nome é Guilherme, sou o atual capitão do projeto social, juntamente com o Gustavo, né, mas ele não pôde estar aqui, então eu vou fazer essa apresentação. Pode passar aí, Caio. Bom, o que o capítulo do projeto social faz? Então, basicamente, a gente busca capacitar crianças e adolescentes por meio de atividades educacionais focadas principalmente em eletrônica e em programação. E de que forma que a gente faz isso? A gente realiza capacitações internas para os nossos membros. Então, a gente vai ensinar eles a como lidar com essas crianças e adolescentes e trazer todo o conteúdo do determinado evento que a gente for fazer. E aí esses eventos a gente direciona, né, para essa comunidade externa da Unicamp que geralmente não tem acesso a esse tipo de conteúdo. Pode passar, Caio, isso aqui você pode ver os eventos e as capacitações e os projetos que a gente já fez. Bom, o que eu tinha falado das capacitações que a gente faz para os nossos membros, aqui a gente tem um exemplo de capacitação de edição de vídeo que a gente fez no ano passado, que foi para a gente fazer esse projeto, que é o mini curso de Python em Turtle. A gente teve que a gente fez os vídeos no YouTube, eu até mandei o link aí no chat.
A gente deu essa capacitação de edição de vídeo para os nossos membros, para eles poderem editar os vídeos, e também deu uma capacitação de Python também, para eles se interarem, né, do conteúdo de Python, para poder dar essas aulas, preparar os roteiros das aulas e tal. Ali nos eventos, a gente tem evento de 2018 e 2019, né, quando as coisas estavam presenciais ainda. Ali em 2018 você vê uma oficina de eletrônica que a gente usa esses snap circuits, que basicamente é como se fossem circuitos eletrônicos, só que num formato bem acessível de você conseguir absorver o conteúdo. Eles são praticamente tipo como se fosse um Lego de circuitos elétricos. Então é muito fácil, tipo, para ensinar para crianças, assim, é bem tranquilo, assim, para eles conseguirem aprender. Ali você tem também, ali em 2019, o Scratch Day, que a gente já fez várias edições dele também, foi um evento de programação, e a gente usa uma linguagem de programação que chama Scratch. Ela é bem famosa até. E a vantagem dela é que a gente utiliza blocos, e fica muito mais interativo e muito mais fácil das crianças aprenderem também. E é basicamente isso, gente. Fiz bem rápido aqui para não ficar muito longo. Então, passa a palavra aí para o próximo capitão. É isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Jordano e, bom, eu sou responsável aí pelo BTS, né, o Broadcast Technology Society, que é o capítulo aí do I3E em que a gente trata de assuntos mais direcionados para engenharia de som, né? E, bom, aí só de curiosidade, né, o logo global do BTS, né? Se alguém tiver interesse de saber mais da história e tal, também tá aí o site, né, o bts.i3e.org. E, bom, pode passar aí, Caio. O que a gente faz, bem alinhado aí com o que os outros capitães já falaram, a gente tenta aí oferecer cursos e uma capacitação junto com eventos, englobando aí professores e profissionais da área, dado que ninguém vai precisar ter nenhum conhecimento prévio para entrar. E o principal de tudo que a gente faz é tentar ter um contato bem próximo aí com os membros para a gente poder tentar idealizar projetos que todos os membros pensam, que têm vontade de fazer, trabalhar, e tentar chegar mais próximo assim dessa área da engenharia de som, que muitas vezes a gente não consegue ter um contato tão próximo, assim, uma aplicação tão específica. Então, a gente tenta englobar bastante aí com os membros para a gente poder ter uma troca de experiências, de conhecimentos e realizar os projetos aí, o que cada um gostaria de desenvolver, né? E aprender também. Pode passar, cara. Aí alguns exemplos do que a gente está trabalhando e já trabalhou, né? A primeira imagem aí que vocês podem ver é um teremin luminoso, que, em suma, é um instrumento que ele vai gerar sons a partir de uma leitura de luminosidade por um sensor. E esse projeto foi realizado ano passado, ele já está pronto. Quem quiser ver mais no Instagram do I3E, tem um vídeo dele funcionando. No momento, a gente está trabalhando numa Launchpad, né? Imagino que alguns conheçam aí, é um controlador MIDI, né? E, bom, essa imagem eu tirei da internet, porque como a gente está trabalhando ainda, não está pronto, mas a gente está fazendo o possível para que nesse ano ela já esteja concluída. A gente vai fazer mais ou menos nessa linha aí, desse modelo que a pessoa aí do vídeo fez. E um projeto futuro que está na fila aí do capítulo para a gente executar são pedais de guitarra, né? Para a gente construir o nosso pedal e num futuro aí, espero que próximo, assim que a gente puder voltar presencialmente, para fazer até mesmo uma oficina
e oferecer aí para o pessoal da universidade, quem quiser conhecer mais, para poder construir o próprio pedal, ver como é que funciona e tudo mais. Daí é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar. Por sinal, também só adicionando aí, desculpa, Caio. Bom, o BTS também é um capítulo bem novo aí, assim como o CS, né? No caso, o CS já existia, o BTS ele tomou forma aí ano passado. Então é um capítulo aí, tá bem no começo aí com a gente e é isso aí. Quem tiver interesse, valeu. Bom, gente, voltei aqui de novo. Bom, agora a gente tem esse outro capítulo aqui, que é o PES, que é o Power and Energy Society. E eu vou aqui falar um pouco dele aqui. Pode passar, Caio. Bom, o que o capítulo do PES faz? Bom, como eu disse, ele é um capítulo focado na área de potência e energia. Só que aqui no nosso capítulo aqui da Unicamp, do nosso ramo local, a gente se foca em desenvolver atividades técnicas e humanitárias. Aí na prática a gente tem exemplos de alguns projetos que a gente faz, né, e que a gente já realizou. Tem o projeto Rest for Kids, a gente fez a primeira edição dele em 2019, que basicamente foi um workshop, né, que a gente fez com crianças, ensinando todos os conceitos relacionados à eletricidade, desde como ela funciona até a forma como ela chega na nossa casa, passando ali desde a geração, né, até passando pelos sistemas de distribuição. Foi bem legal esse projeto. No próximo slide tem uma foto com o pessoal. Mas calma, não mostra. O Caio deu spoiler. Você pode voltar? Aí também a gente também faz palestras e workshops. Eu não sei se alguém viu daqui, mas esse ano a gente já fez um evento, né, o PES Day, que ele comemora meio que o aniversário do capítulo. E a gente fez uma sequência de 3 dias de palestras que está no nosso canal do YouTube também. Para quem quiser ver, tá gravado. A gente também faz uns projetos técnicos. O nosso capítulo é novo, né? A gente fundou em 2019 e a gente só teve meio que um ano, né, de atividade presencial. E aí, nesse um ano, a gente fez a gente estava em processo de construção de uma bobina de Tesla. E aí você pode passar aí, Caio, aqui no próximo slide tem as fotos. Ali o projeto Rest for Kids, que a gente fez em 2019, com o pessoal ali. Tem o PES Zero Hunger Day, que também foi uma atividade humanitária que a gente fez, que consistiu na doação de alimentos. A gente arrecadou alimentos lá na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, e a gente doou para uma ONG dali de Campinas, chamada ProMenor. Ali da direita você vê uma foto da montagem da bobina de Tesla, que a gente não terminou, mas estava em processo de terminar. E é isso, gente. Agora eu passo a palavra para o próximo capítulo. Opa, vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, sim. Beleza. Boa noite. Eu sou o Iago, sou o atual capitão do EMS. Eu sou da Engenharia Elétrica 020. E o capítulo é o Engenharia na Medicina e Biologia. Mas aí vocês perguntam, tipo, vocês estudam o quê? Medicina, Biologia, Engenharia? Caio, pode passar, por favor. Na real, é a engenharia biomédica, que é uma interdisciplinar entre todas essas áreas, porque ela é uma engenharia que faz a ponte entre a medicina e as outras áreas das ciências exatas, aplicando a engenharia em si para resolver os problemas biológicos. E por ser uma área muito interdisciplinar, são muitas sub-áreas, como vocês podem ver. E tem até mais do que eu coloquei aqui só para dar um exemplificado para vocês, porque geralmente a galera não conhece muito bem engenharia biomédica, nunca ouviu falar.
E, por exemplo, a engenharia de reabilitação, que é para ajudar a resolver os problemas das pessoas que tiveram alguma dificuldade, amputação, coisas do tipo. Quando você pensa nelas, já vem logo na cabeça membros robóticos, próteses biônicas, tudo isso que a gente sempre vê. Mas também tem coisas que são mais sutis, como, por exemplo, aparelhos auditivos, para a galera que tem deficiência auditiva. Tem também novas tecnologias sendo desenvolvidas na área de realidade virtual para reabilitar pacientes que sofreram derrame ou então AVC também. E nessa área do AVC, a gente teria também a neuroengenharia, que é, como o nome diz, é uma engenharia voltada para as aplicações do estudo do cérebro, que também é muito correlata com a área da engenharia de reabilitação, só que a neuroengenharia é um pouco mais voltada para a parte computacional, criando modelos matemáticos e modelos computacionais para exemplificar neurônios e sistema nervoso. E daí a gente também teria outras duas sub-áreas que são muito correlatas também, que é a engenharia médica e a engenharia clínica. A engenharia médica é a que desenvolve os instrumentos usados pelos médicos, como microscópios, aparelhos de ressonância, ventiladores pulmonares, que estão muito em alta agora por conta da pandemia, do coronavírus, e a engenharia clínica, que aparentemente é muito parecida, mas ela cuida mais da gestão dos hospitais, fazer inventário de equipamento, fazer o reparo desses equipamentos, né? E também a gente tem a bioengenharia, que de todas essas é a sub-área que está em maior contato com a biologia, né? Porque ela faz muitas manipulações genéticas e não é tão voltada, tem também a aplicação aos seres humanos, mas ela também tem um aspecto mais voltado ao resto da biologia, como, por exemplo, botânica e etc. E, Kai, pode passar agora. E daí, depois de ter apresentado a tal da engenharia biomédica, o que o EMBS faz? O que a gente faz no EMBS? A gente ficou parado um pouco no ano passado, também, por conta da pandemia, e daí a gente está retornando agora com alguns projetos, também seguindo pela restrição da pandemia, e a gente está a fim de fazer palestras com os professores, e eu coloquei aí o logo do SEB, caso vocês não conheçam, é o Centro de Engenharia Biomédica aqui da Unicamp, que é um dos maiores do país, se não o maior, e não tem só coisa ruim na pandemia, né? Porque por conta do sistema online, a gente pode chamar muitos professores que a gente não poderia durante o sistema presencial para fazer as palestras. E daí a gente também teria as discussões do capítulo, que é um capítulo de estudos sobre a engenharia biomédica, e essas discussões estariam muito ligadas com as palestras com os professores, porque a gente tem que conhecer um pouco do assunto para chamá-los, e também com a divulgação científica, para a galera conhecer mais da engenharia biomédica, agregar mais conhecimento, e também para a gente ter um estudo maior. E agora, com relação aos projetos práticos, a gente, como eu falei, a gente ficou meio parado, e como o capítulo também é meio novo, a gente não teve nenhum projeto que chegou a ser finalizado, mas a gente tem ideias de projetos muito bacanas, como, por exemplo, teve um monitor de temperatura e de frequência cardíaca, mas a gente também está pensando em mais projetos agora para continuação. E é isso, galera. Eu passo a palavra para a Dani agora, eu acho, né? Que se encerra. Essa foi a apresentação dos capítulos. Igual o André falou, o RAS atualmente não tem capitão, então a gente juntou o RAS e o CS temporariamente. E alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, dúvida sobre o processo seletivo? Só para lembrar, o RA seria o capítulo de robótica, tá, gente? Aí, a princípio, estaria unido com o capítulo de computação, né? O Computer Society. E talvez mais para frente a gente consiga talvez separar de acordo com o interesse dos membros do capítulo.
para cada um seguir uma área de estudo. Mas a gente fica aberto para dúvidas aí. Se vocês tiverem, podem mandar no chat mesmo, ou podem abrir o microfone. Fiquem à vontade para tirar dúvidas sobre o... Oi. Opa. Oi. Como é que seria esse processo seletivo? Então, processo seletivo, a gente já está com o formulário de inscrição aberto. Eu não sei se você já viu, a gente tem um formulário. E daí você, se inscreve lá e fala quais são os seus capítulos de interesse. Depois a gente vai marcar uma entrevista. E com base nessa entrevista a gente aprova os membros. E depois sai o resultado. É mais ou menos isso. É bem simples. As entrevistas são mais para saber como... o que o candidato espera do ramo, quais são o que ele tem em mente. Não é nada assim específico, a gente não vai tentar ver o que você tem de conhecimento, ou não é nesse sentido, é mais em ver se as expectativas do candidato estão alinhadas ao objetivo do ramo mesmo. A Mari acabou de mandar o link do formulário. Obrigado. Viu? Não por nada. Se tiver alguma outra dúvida. Gente, eu queria adicionar aí, eu acabei esquecendo de falar, dá para vocês participarem de quantos capítulos vocês quiserem dentro do ramo, né? E ao longo do ano vocês podem ir entrando em outros ou desistindo de alguns, né? Então você faz o processo seletivo para o I3E e você se encontra aqui dentro. Você não é obrigado a... É claro, a gente gostaria que pelo menos de um dos capítulos você participasse, mas a gente tem, além disso, às vezes um grupo para organizar um evento, como foi o I3ED, e aí a gente vai atrás de palestrante, a gente vai atrás dos professores, a gente vai atrás de empresas para participar do evento. E além dos capítulos que são os que têm atividade mais recorrente, né? E aí você pode montar de acordo com o tempo livre que você tiver no semestre mesmo. E assim, se tem alguma coisa que vocês querem desenvolver, que vocês não viram aqui na apresentação, os capítulos estão abertos, né? Justamente para isso. O bom do I3E é que você pode entrar aqui para se potencializar, né? Sim, uma coisa que eu gostaria de falar também é que, pela sigla, né, Instituto dos Engenheiros Eletricistas Eletrônicos, geralmente as pessoas têm a ideia de que vai ser só eletrônica, só elétrica, e como a gente mesmo mostrou, tem outras áreas, tem a área de computação, então geralmente pessoal de outros cursos, pessoal da Comp, assim, fica meio com receio de se eu entrar para a I3E vai ser só elétrica, e não vai ser, a gente tem várias áreas, tem um projeto social. Eu posso fazer uma pergunta sobre a Computer Society? Claro. Já foi feito, ou existe alguma possibilidade de ser feito projetos na área de machine learning, ciência de dados, coisas do tipo? Então, ano passado a gente fez... eu acho que eu não expliquei direito as atividades que a gente fez ano passado, né? Então, ano passado a gente teve um projeto que foi de reconhecimento óptico de caracteres. Então, a gente pegava fotos de livros e transcrevia isso para um arquivo texto, e a gente tinha colocado mais uma camada, que era a síntese de voz a partir desse arquivo texto. Tudo isso a gente usava bibliotecas que foram treinadas com machine learning, né? A gente não trabalhou diretamente com treinamento de modelos. Mas aí no primeiro projeto do capítulo isso já estava em mente, e dependendo da demanda dos membros, a gente pode sim encaminhar a maior parte das atividades do capítulo para
Machine Learning, que realmente é um tópico bem cativante que a gente só vai ver na faculdade logo no final, né, no quarto, quinto ano. A gente também fez, ano passado, um curso de hacking e cibersegurança, um curso de desenvolvimento web e teve mais um curso, e não sei se a Dani lembra. De Arduino. É um curso de Arduino também. Esse ano a gente vai começar com um treinamento em Python para depois estabelecer quais que vão ser os projetos. Ah, sim, valeu. No capítulo de engenharia biomédica, envolve bastante computação também, além da área de neuroengenharia? Que... Então, atualmente, a gente não teve tantos projetos envolvendo tanta computação, mas eu acho que ao decorrer do semestre a gente vai tentar focar nisso, né? Tem a área de bioinformática também, que é muito interessante, justamente por conta da pandemia, né? E daí eu acho que ia ser um projeto bem legal ter alguma coisa na computação. Mas é tudo, como o André falou, ver o que os membros estão mais interessados. Inclusive, se houver demanda, a gente pode colaborar, né? Fazer projetos multicapítulos. Exatamente. Eu já tinha feito um curso de bioinformática no FRJ, então a gente já tem uma base aí se quiser começar alguma coisa. Principalmente com sequenciamento e ordenação de genoma e criação de árvore filogenética. Mais alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver, pode mandar aí. E se depois, assim, vocês perceberem que sentiu que alguma coisa não ficou bem explicado, vocês podem entrar em contato com a gente, ou pelas redes sociais, ou pelo e-mail do ramo. A gente tem lá no nosso Instagram, né? E Sim. aí, só manda mensagem pra gente que a gente responde, tira dúvida, coisa do tipo. Bom, acho que se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar então, né? Sim. Queria agradecer a presença de vocês. Como eu falei, se tiverem dúvidas, não deixem de tirar. O formulário vai ficar aberto até o dia 30 de abril. E após esse dia, a gente vai mandar um e-mail para os inscritos para agendar a data da entrevista.